Graça e paz para você. É com grande alegria que daremos continuidade ao projeto Núcleo Luz para o Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, em comemoração ao centenário de fundação da Arquidiocese de Belo Horizonte e do cinquentenário do mês da Bíblia, agora em setembro. Que bom que você está participando de mais um programa da leitura orante da Palavra de Deus, pela TV Horizonte, Rádio América e demais meios de comunicação social da Arquidiocese. Ele está iniciando neste momento. Ele é um encontro semanal com você, com sua família e todas as pessoas que desejam crescer na espiritualidade bíblica por meio da leitura, meditação, contemplação, oração e ação a partir dos evangelhos dos domingos. Nossos momentos de oração continuarão nas terças-feiras às 20 horas e você será sempre bem-vindo e bem-vinda. Pegue a sua Bíblia agora e encontre nela Marcos. Rezaremos com a comunidade segundo este Evangelho, no capítulo 9, versículos 38 a 48. Neste programa, você conta com a presença de Ruth Ribeiro, Maria José Cieiro e Marisa Magalhães Pinto. E comigo, estas pessoas cursaram o Bíblia em Comunidade e são tutoras dos cursos EAD e membros da Associação dos Cooperadores Paulinos para o Evangelho. Convido agora Marisa para que recorde e conduza os passos da leitura orante de hoje. Saudações a você e desejo-lhe saúde e paz. Estamos novamente aqui e numa alegria incontida por celebrar o cinquentenário do mês da Bíblia, conduzindo a leitura orante de hoje. Vejo-a como um alimento espiritual indispensável à nossa fé, à nossa vida de fé, para o nosso crescimento pessoal, na qualidade da nossa espiritualidade. Convido você a diariamente tirar um tempinho do seu dia para praticar a leitura orante. Ela é transformadora, libertadora. A leitura orante é um modo de rezar com a Bíblia, objetivando um encontro mais íntimo com Deus. Ela desenvolve-se em 5 passos, como vocês sabem, apenas para recordar. Leitura, o que o texto diz. Neste passo, somente ler o texto, sem interpretá-lo. Memorizar o texto. O segundo passo é meditação, o que o texto diz a você. Nesse passo, conversar com o texto, com Jesus, com os personagens. No terceiro passo é a contemplação, o que o texto me leva a experimentar no silêncio e na escuta de Deus. Neste passo, só você e Deus. Quarto passo é a oração, o que o texto me leva, te leva, leva você a falar com Deus. É uma oração na primeira pessoa. E o quinto passo é a ação. O que o texto leva você a viver, nos leva a viver. Escolha uma ação concreta. Para iniciarmos nosso encontro orante, precisamos criar um clima de acolhimento. Vamos nos assentar confortavelmente, fechar os olhos, respirar profundamente, aquietando a mente e o coração.
Coloque-se à escuta de Deus. O que Deus tem a lhes dizer? Você está participando conosco desse momento de espiritualidade, de oração, para conhecer e se dispor a viver a vontade de Deus. Com essa motivação, vamos iniciar propriamente dito a nossa leitura orante com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Tome agora a sua Bíblia em mãos e abra no Evangelho segundo a comunidade de Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 48. Então, Evangelho segundo a comunidade de Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 48. Para entender melhor o texto, é preciso contextualizá-lo para captar o sentido de sua mensagem. O Evangelho é o do 26º domingo do tempo comum, último domingo de setembro. Trata-se do Evangelho da comunidade de Marcos, como nós já vimos, né? O capítulo 9, 38 e 48. O nosso texto encontra-se na segunda parte do Evangelho, segundo a comunidade de Marcos, onde Jesus está indo com os discípulos a Jerusalém e, nesse trajeto, empenha-se em formar os seus discípulos e suas discípulas para o seguimento. Nesta caminhada, deu ensinamentos fundamentais para a vivência de um seguimento fiel e amoroso, com abertura a outros evangelizadores que não faziam parte do grupo dele, do grupo de Jesus, de servir com generosidade até mesmo um copo d'água, que representava para os judeus uma pequena acolhida. Jesus alerta para não causar escândalo aos mais frágeis, não causar escândalo a gente humilde que nele crê, porque são empecilhos que desviam da graça. E diz que é melhor perder um órgão do que arder no mar de fogo, o Geena. Lugar imundo, e realça fazer tudo com sabedoria, como o sal que dá sabor ao alimento. Antes do nosso texto, vem o que meditamos domingo passado, sobre o anúncio da paixão, e quem era o maior, aquele que serve. E depois dele, já no capítulo 10º, o assunto muda. E um dos ensinamentos são sobre o matrimônio, o seu desfazimento, o divórcio, sobre a sua legalidade, remetendo-se a Moisés, Deuteronômio 24, de 1 a 4, onde os homens abandonavam as mulheres por motivos fúteis. Dito isso, vamos à leitura orante. Leitura. O que o texto diz? Neste passo, vamos conhecer o que o texto diz, respeitar o texto, lê-lo com calma e atenção amorosa, sem querer interpretar, observando onde se passa a narrativa, quem são os personagens, quem fala, o que fala e para quem fala. O que acontece no texto? As imagens usadas, os conflitos, os diálogos, as conclusões, para que depois você possa fazer uma síntese do que leu. Se quiser e precisar, leia o texto novamente. Maria José,
Você pode ler o texto para nós? Evangelho de Jesus Cristo, segundo a comunidade de Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 48. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós os proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade vos digo, quem vos der de beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse julgado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ruth, você pode fazer a síntese do texto? Sim. Os discípulos proibiram um não seguidor do grupo de Jesus de expulsar demônios em seu nome, mas foram orientados da seguinte forma: quem não está contra nós é a nosso favor. Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Jesus orientou ainda que antes de escandalizar um dos pequeninos que nele creem, seria melhor que se fosse lançado ao mar. É melhor entrar no reino de Deus sem uma mão, sem um pé ou com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Vamos ao segundo passo. Meditação. O que o texto diz para mim? Este passo, você vai ruminar o texto, dialogar com os personagens, dialogar com o texto, conversar com Jesus, vivê-lo, buscar a verdade do amor de Jesus, que manifesta, ver como Jesus pensava em você, confrontá-lo com sua prática, suas atitudes. Vimos o texto daquela época. Naquele contexto, é relatada a reação de João, dizendo a Jesus que viu alguém expulsar demônios em nome dele e o tinha proibido, numa atitude sectarista de exclusão. Este alguém, ao que parece, embora não pertencesse àquele grupo dos discípulos, trabalhava para o reino. E como diz o Papa Francisco, o serviço nunca é ideológico, já que não serve às ideias, mas serve às pessoas. Para responder à pergunta, o que o texto diz para mim, algumas questões nos ajudam você a chegar à resposta e proporciona uma diretiva reflexão. Qual foi a atitude e o ensinamento de Jesus para João e os seus discípulos que excluíram quem não pertencia ao seu grupo? Sou capaz de partilhar não só um copo d'água, mas meu pão, do meu tempo,
do meu serviço? De quais escândalos Jesus está falando? E como no texto, vamos pensar na consequência dessa atitude. Lá, o transgressor seria jogado ao mar, amarrado numa pedra. Castigo que na época o povo semita tinha pavor. Porque uma vez que assim acontecendo, o corpo não seria enterrado. Fato sagrado para eles. Para nós também, né? Sob pena da alma não descansar. E hoje, para você, o que representa tudo isso? Quando Jesus disse, tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros, o que isso diz para você? Quando Jesus disse, se tua mão escandaliza, se teu pé causa escândalo, corte-os fora. Se teu olho escandaliza, arranque-o. O que essa prática significa para você hoje? Uma vez que a mão significa a maneira de agir, o pé, o modo de caminhar, e o olho, o ver e julgar as coisas. A primeira impressão pode até nos parecer ser um convite à automutilação, mas não é essa a exegese, a explicação do texto, teológica do texto. Pois pensemos com fé que quando pecamos, é necessário cortar o mal pela raiz para não voltarmos a pecar os mesmos pecados de novo. Maria José, Ruth e irmã Romi, vocês podem partilhar conosco este texto? Que o texto disse para vocês? Lendo o texto, conversando com ele, o que me chamou a atenção é que João proíbe uma pessoa, um homem que não fazia parte do grupo, de expulsar demônios, mesmo que ele estivesse expulsando o nome de Jesus. Aí eu me pergunto, será que nós estamos tendo tolerância e compreensão com as pessoas que não são da nossa denominação religiosa e pertencem a outras igrejas? Será que nós temos tolerância, entendemos o ponto de vista dela? Ou de cara a gente já recusa e fala, não, aquele lá é crente ou é qualquer outra coisa. Mas vamos ver uma coisa assim. Quem sabe a gente começa a nos unirmos pelo que nos é comum, que é a fé em Jesus Cristo. Ao invés da gente ficar ressaltando tanta diferença. Não é verdade? Outra coisa, olha que lindo. Quem dera um copo d'água. Gente, Jesus é muito lindo. Ele valoriza um copo d'água. Uma pequena ação que você tem. Uma pessoa que bate a tua porta e te pede água. Isso para Jesus, se você faz em nome dele, tem um grande valor. São as coisas do cotidiano que nos levam mais próximo de Jesus. Como, por exemplo, uma dona de casa que muitas vezes acha que seu serviço não tem valor, ela quando faz uma comida com carinho e afeto, gente, isso aí é abençoado por Deus. É do cotidiano que é feito as coisas, que são feitas as coisas. E aí vem aqui uma coisa que sempre me incomodou muito. Cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho. É muito, não é? Para mim sempre pareceu demais. Mas quando a gente mergulha no texto e começa a compreender melhor o texto, o que Jesus quis dizer é o seguinte: corte o que a mão faz de errado. Corte o gesto e não a mão física. Se a mão te leva a roubar, corte radicalmente essa atitude. Se os teus pés te caminham para lugares que você não deve ir, repense. Use os seus pés para encontrar as pessoas, para fazer boas atitudes. E se com o teu olho você olha com cobiça, corte essa atitude. Comece a olhar amorosamente por outro.
Então, para mim, são essas reflexões que ficaram. O texto me diz que, naquela época, os discípulos tinham uma visão fundamentalista de Jesus e do reino de Deus. Excluíam aqueles que não faziam parte de seu grupo. Para Jesus, não segui-lo não era o problema. Havia pessoas de fé que, mesmo distantes, o invocava e expulsava demônios. O mais importante era ser de Cristo, fazer o bem e não desviar os pequeninos que nele creem. Hoje, no contexto atual, o texto me remete a várias comunidades, com as várias religiões, vários rituais do bem e do amor, que agregam e promovem encontros. São crentes em Jesus Cristo e devem ser respeitados em suas manifestações de fé. Por outro lado, pertencer a uma comunidade do bem e fazer coisas do mal, desrespeitar os diferentes em seu nome, torna-se uma agressão ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus naquele pequenino. Então, esse texto sugere que tenhamos uma coerência religiosa e de fé para agregar. Nem sempre a recompensa está no grupo de seguidores, mas no grupo daqueles que dão de beber a quem tem sede. As palavras e ensinamentos de Jesus hoje são fortes. É como se ele estivesse insinuando que nós devêssemos cortar mãos, pés, arrancar os olhos. Quando, na verdade, ele nos diz que as mãos que lesam os outros devem praticar o bem. E os pés que andam por caminhos maus devem reorientar a sua caminhada para o bem. E os olhos que são maliciosos não devem se deixar influenciar pelo mal, mas sempre orientar-se para o bem. E Jesus, no meu entender, quis dizer que é para cortar o mal pela raiz. Se as mãos roubam, parem de roubar. Se os pés andam por maus caminhos, da mentira, do ódio, se reoriente para o bem. Pare com isso radicalmente, mas pratique o bem, faça o bem e não se canse de fazer o bem. Desta maneira, somos sábios, ou seja, o tempero da minha vida, vivendo em paz com os outros, como nos pede Jesus. Mais uma reflexão aqui desse texto, que ninguém é senhor de si mesmo. Jesus é o pastor que nos conduz. É preciso levar a sério Jesus, como disse aquele teólogo muito profundo, que é o Antônio Pagola. Então, ele nos conduz e não conduz um ou outro. Quer dizer, ele não exclui. Jesus não exclui ninguém. Todos nós somos iguais para ele. E somos filhos dele, filhos de Deus, iguais, independente do credo e de qualquer outra coisa que possa distinguir humanamente. Para Deus não há exclusividade. Isso que é lindo demais em Deus. É o que dele nos convida, né, a ter essa generosidade com o próximo, né? Mesmo aceitando, assim, é difícil às vezes aceitar o diferente, mas ele nos convida a aceitar o diferente. Nós somos imagem e semelhança.
Esse texto nos convida a isso. Vamos então ao terceiro passo. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? Neste passo, fazemos o silêncio profundo. Só Deus e você. É na presença de Deus. Silencie sua mente, abra seu coração, deixando Deus falar com você. E Ele fala. É o momento de ficar bem aconchegado com Ele, escutar o que Deus fala a você, por meio das palavras de seu Filho Jesus. Perceba os sentimentos que Deus suscita em você, as iluminações, as moções que movem seu coração. A sua vontade é que você simplesmente o sinta e o deixe dirigir, e o deixe agir. Seja simplesmente você mesma, você mesmo, despojado, humilde, com fé. Continue no silêncio. Vamos ao quarto passo. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Neste passo, depois do texto lido, meditado, contemplado, fale com Deus sobre o que Ele suscitou em seu coração, em primeira pessoa do singular. Fala de suas aspirações, de seus desejos, apelos que Ele lhe fez. Pode formular uma oração como ação de graças, um pedido, um louvor, ou mesmo um pedido de perdão por suas infidelidades ao amor dele, ao amor de Deus. Maria José, Ruth e irmã Romi, vocês querem compartilhar conosco suas orações? Senhor, eu te agradeço pela vinda de Jesus, pela palavra que Ele nos deixou. Dá-me sabedoria, dá-nos sabedoria para compreender esta palavra. Ajuda-me, Senhor, a ser aquela pessoa que serve. Muitas vezes entender que um copo d'água é o suficiente, que um pedaço de pão, mas também que uma palavra amiga, o tempo de se ouvir alguém, que tudo é importante para ti, Senhor. Senhor, eu te peço que conduza os meus passos, que abençoe as minhas mãos e os meus olhos fiquem nítidos para ver a grandeza das pessoas e notar menos as diferenças, tentar compreender aquele que pensa diferente de mim e amá-lo com teu amor, Senhor. Dá-me, Senhor, a tua sabedoria. Abençoa todas as pessoas que estão conosco nesta leitura orante. Conceda a elas, Senhor, o teu Espírito. Toque os seus corações. E a cada dia elas amem a sua palavra cada vez mais. Amém. Obrigada, Senhor, pelos caminhos do reino de Deus apresentados nesta leitura. Que as minhas mãos, meus pés e meus olhos sejam sempre instrumentos de recompensa para todos que necessitam de inclusão,
partilha e encontro. Fazei-me pequenina para não escandalizar ninguém, nem ser escandalizada por atitudes indignas aos seguidores de Cristo. Amém. Senhor Jesus, eu agradeço os seus ensinamentos neste dia. E para sermos como você e termos a abertura de mente e de coração para acolher o diferente e partilhar na alegria até mesmo um copo d'água. A sermos firmes em cortar o mal pela raiz, a praticar o bem com quem quer que seja, sem discriminação. Dá-me, Senhor, um coração como o seu. Amém. Senhor, ensina-me a segui-lo. Mostra-me o que devo desapegar para a construção de vosso reino. Dê-me um sinal, meu Deus, para quando, como e com quem falar em vosso nome. E perceber a mesma coisa nas falas de outrem, não recriminando ninguém. Quem trabalha para o reino está seguindo, é nosso irmão. Ajuda-me, Senhor, a aceitar o diferente, a não discriminar, pelo contrário, promover a inclusão daqueles que querem segui-lo, mas a seu modo. Ajude-me a discernir, Senhor. E hoje, inclusive, Senhor, vivemos o ecumenismo, vivemos as religiões se unindo para a construção do reino. Jesus, fortaleça todos. E eu vou abrir um espaço nessa oração aqui, porque estamos lidando com o diferente. O diferente em que sentido? O diferente na profissão, que é o pessoal da Rede Catedral. É o pessoal que está conosco, que está promovendo todo esse projeto Núcleo Luz para o Mundo. E nesse mês da Bíblia, especialmente, pedimos que os abençoe muito, que os ilumine, para que eles possam seguir nessa caminhada tão bonita, desprendida, com muito amor e carinho. Amém. Vamos ao quinto passo. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? Neste passo, você participa com uma ação concreta, mediante o caminho percorrido até agora. Pode ser pequena, não importa, mas o verbo é fazer. O que leva você a praticar para viver a palavra pelo texto lido, vivenciá-lo? E pedimos proteção a Maria, a mais fiel seguidora de Jesus, que ela nos dirige ao caminho. E assim terminamos a leitura orante de hoje, manifestando nossa efusiante, como diz no princípio, alegria, muita alegria, de estar celebrando o mês da Bíblia com você, que participa conosco, que celebra conosco, nos vê e escuta, e com toda a laboriosa equipe da Rede Catedral, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe e ilumine a todos. Nós estamos celebrando neste mês o 50º do mês da Bíblia.
Foi em 1971 que iniciou e agora, em 2021, celebramos os 50 anos. E o núcleo de leitura orante da Palavra de Deus, ele quer oferecer a toda a equipe de comunicação da Rede Catedral, de modo especial os que trabalham com a leitura orante, a produção, os câmaras e todos, até mesmo os que trabalham na limpeza, como um gesto de gratidão, a equipe quer oferecer uma Bíblia. A Ivna, em nome deste núcleo Luz para o Mundo, essa palavra de Deus para que ela possa continuar iluminando a vida de cada um de vocês, que tanto se dedica e trabalha com tanto amor e atenção, acolhendo a equipe, orientando, ajudando, e que essa palavra de Deus, que nós anunciamos e trabalhamos com ela, possa também na leitura, meditação, contemplação, oração e a sua prática, iluminar, confortar, encorajar a vida de cada um e de cada uma de vocês que aqui trabalham. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. A nós todos. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante e agradecemos a Dom Valmor e a Arquidiocese de Belo Horizonte e toda a equipe de comunicação da Rede Catedral e os demais meios de comunicação social. Na próxima semana, às terças-feiras, no mesmo horário, às 20 horas. E até lá,